Olá, eu sou o Felipe Malaquias, sou estudante do IFTO Campus Gurupi. Eu curso o terceiro ano do curso técnico em agropecuária integrada ao ensino médio e eu venho apresentar o meu trabalho de pesquisa que tem como título Produção de biomassa de capim BRS-Zuri em resposta a diferentes níveis de adubação nitrogenada e intensidade de corte. A minha área de conhecimento é pastagens e forragicultura. Bem, a contribuição das atividades agropecuárias para o PIB do Brasil em 2021 ela foi de 26,60%, destacando principalmente o ramo da pecuária, que registrou um crescimento de 2,11% no mesmo ano. O Brasil ele mantém um rebanho de 224,60 milhões de cabeças bovinas, a maioria das quais é criada em pastagens, ocupando cerca de 171 milhões de hectares. Atualmente, os sistemas de produção de bovinos de corte buscam intensificar os sistemas pastoris por meio da introdução de plantas de forrageiras melhoradas a partir do manejo de fertilidade do solo e manejo de pastejo. Atualmente, o interesse da pecuária por gramíneas de alto potencial produtivo ele tem crescido à medida que há uma necessidade de produzir mais proteína animal em uma mesma quantidade de área disponível. Portanto, a cultivar híbrida Megatissus máximas cultivar BRS-Zuri surgiu como uma alternativa para atender a essa demanda e também para atender a demanda de resistência ao fungo bipolares MAIT. Objetivou-se então com esse trabalho avaliar o efeito das doses de nitrogênio e intensidade de corte na produção de massa de forragem do Megatissus máximos cultivar BRS-Zuri sob um regime de rebrota fixo. Bem, o experimento ele foi conduzido em um campo experimental localizado no município de Gurupi, Tocantins, entre os meses de novembro de 2022 a abril de 2023. O experimento seguiu um delineamento de blocos casualizados em esquema fatorial de 2 por 5 e onde foi avaliado a forrageira, onde ela foi submetida a duas intensidades de corte de 17,5 cm e 35 cm de altura e submetida a 5 doses de nitrogênio, 25, 50, 75, 100 e 125 kg por hectare, com 4 repetições cada, totalizando 40 parcelas. A área de plantio ela foi realizada em sulco de semeadura, em parcelas de 10 metros quadrados, onde tínhamos 2 por 5, em espaçamento de 0,5 metros entre linhas, totalizando assim 4 linhas por parcela. Após 60 dias da emersão das plantas, foi realizado o corte de unificação, onde já foi introduzidos as intensidades de corte, o que marcou o início do período de avaliação. Após cada corte de unificação e também cortes de avaliação dos ciclos, foram realizados as fertilizações com as doses de nitrogênio, utilizando como base nitrogenada a ureia. Antes de cada corte era determinada a altura das plantas, onde medíamos do solo até o ápice da planta por meio de uma regra graduada em centímetros. E após cada corte de amostragem, as amostras eram levadas até o laboratório, onde eram colocadas em uma estufa de pressão de circulação forçada a ar a temperatura de 65 graus Celsius, até a estabilização do seu peso, para então ser mensurada a produção de massa seca. Bem, aqui algumas ilustrações que mostram todo o processo. Bem, e obtivemos como resultado da pesquisa foi que houve uma diferenciação entre as alturas em comparação com as intensidades de corte. A intensidade de 35 cm de altura obteve plantas com maiores alturas. A produção de matéria seca, a maior produção de matéria seca obtida foi de 4.296 kg por hectare, utilizando uma dose de 86,20 kg por hectare de dose nitrogenada. E obtivemos de forma individualizada, obtivemos os dados que a produção entre as duas intensidades de corte estatisticamente foram as mesmas. Concluiu-se então que a adubação nitrogenada tem sim efeito sobre as variáveis analisadas, o que levou o capim-zuri a aumentar a produção de massa seca, mesmo sob intensa desfoliação. Por outro lado, maiores intensidades de foliação implicam em menores alturas da planta. A adubação nitrogenada aliada com a plasticidade fenotípica do capim-zuri mantém a estabilidade da produção de massa em nível satisfatório, mesmo sob o regime de rebrota fixo e maior severidade de esfoliação.
Bem, aos agradecimentos, agradeço ao CNPq e ao IFTO pelo fomento e apoio à execução do projeto que possibilitou a realização dessa pesquisa. Agradeço ao IFTO Campus Gurupi, agradeço aos membros do Grupo de Pesquisa e Inovação em Agropecuária, o GPI Agro, e também agradeço a todos vocês pela atenção. Muito obrigado.